tudo bem? Que a graça e a paz de Cristo estejam em seu coração. Eu quero, nesse vídeo, ser o mais objetivo possível, porque eu quero te mostrar algo bem interessante que está acontecendo hoje dentro da instituição adventista do sétimo dia. Eu coloquei o título aqui, eu chamei esse vídeo de O Ápice da Apostasia Ômega na IASD. E eu quero fazer uma introdução rápida de que nós estamos vivendo os últimos dias, as últimas profecias estão se cumprindo, isso é um fato inegável para qualquer pessoa que conhece as Escrituras, que estuda principalmente os livros de Daniel e Apocalipse. E todos nós estamos realmente nos preparando para acontecimentos aí proféticos, para o desfecho da grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Isso é um fato. E isso está acontecendo, essas profecias estão se cumprindo em vários ângulos, em várias áreas, política, religiosa, climática, econômica, enfim. Todas essas áreas estão no seu desfecho profético. No meio religioso, quando a gente vai investigar as profecias referentes ao mundo religioso desses últimos dias, existem também várias áreas que nós podemos investigar. E uma delas são os próprios acontecimentos dentro do meio do povo que Deus levantou profeticamente para trazer mensagens de juízo, mensagens de julgamento, mensagens de preparação, para esses últimos dias. E, indubitavelmente, para qualquer pessoa que estuda as Escrituras, estuda esses livros que eu mencionei, Daniel e Apocalipse, vai saber, vai descobrir que esse povo, hoje, eles são conhecidos como os adventistas do sétimo dia. Nós temos mensagens que nenhuma outra denominação tem, isso é um fato. Porém, profeticamente também, como Israel do passado rejeitou a Cristo, e quando ele veio para os seus não receberam, assim também está profetizado que iria acontecer no meio deste povo, e eu falo como instituição. Por isso que nós vamos mostrar aqui esse ápice de uma apostasia que foi chamada pela mensageira do Senhor de ômega da apostasia dentro da instituição adventista do sétimo dia. Bom, feito essa introdução, eu quero mostrar para vocês qual é esse ápice, o que é essa apostasia. Esses dias atrás, me mandaram um vídeo de um teólogo adventista chamado Eleazar, onde ele trouxe esse título aqui para o vídeo. Veja o texto que prova, e ele colocou em caixa alta, que vamos adorar o Espírito Santo no céu. Primeiro ponto que eu gostaria de considerar aqui é que, por muitos anos, os adventistas do sétimo dia eles foram considerados como o povo da Bíblia, porque eles manuseavam, defendiam suas doutrinas e manuseavam a Bíblia como nenhum outro povo. Isso era um fato. E tudo que se perguntava relacionado às suas crenças, rapidamente se mostravam assim, diz o Senhor, não está escrito. Isso é uma característica desse povo. Porém, para nossa surpresa, e eu quero que você imagine agora, uma pessoa que não é adventista, um evangélico, um católico, qualquer pessoa, entrando nesse vídeo aqui, porque o texto é bem interessante. Veja o texto que prova que vamos adorar o Espírito Santo no céu. Qualquer pessoa que estuda as Escrituras vai achar muito interessante, porque eu, particularmente, nunca vi nas Escrituras Sagradas um texto que mostre adoração ao Espírito Santo. Só aqui, abre parênteses aqui, falando da teologia adventista de hoje, que é o que o teólogo Eleazar vai defender aqui, ele vai defender um conceito de Espírito Santo dentro da Trindade, ou seja, que o Espírito Santo é um ser distinto do Pai e do Filho,
que alguns teólogos até chamam de Deus Espírito Santo. E assim, esse conceito é que ele vai tentar mostrar agora que esse Deus Espírito Santo da Trindade será adorado no céu, ok? No futuro, né? Nos remidos no céu adorarão esse ser chamado Deus Espírito Santo da Trindade. Bom, fecha parênteses. Então, uma pessoa que entra nesse texto, obviamente, naturalmente, ela vai esperar, ela vai criar uma esperança de ver um texto bíblico. E aqui vem a primeira decepção de qualquer pessoa, inclusive a minha decepção de qualquer pessoa que seja um bom adventista. O que ele vai mostrar aqui é supostamente um texto de Ellen White para provar uma tese que ele defende. Isso já é, para mim, um ponto muito triste. E é por isso que eu chamei esse vídeo que eu estou gravando aqui de o ápice da apostasia ômega dentro da instituição adventista. Por quê? Porque nós adventistas temos por conceito primário defender as nossas doutrinas, provar as nossas doutrinas somente nas Escrituras. A própria mensageira do Senhor, Ellen White, ela por várias vezes reivindicou isso. Não usem meus escritos para provar doutrinas. Usem somente as Escrituras. Ela ensinou isso. E a nossa primeira surpresa para esse título aqui é encontrar uma suposta tentativa de prova de uma tese usando o texto de Ellen White. Bom, feito esse comentário, eu quero agora passar para um outro ponto importante. Tudo bem, para não adventistas, eles vão rir disso aqui. Mas para um adventista, realmente vai ter um certo peso um texto de Ellen White. Não que seja um texto conclusivo, não. Mas vai ter um certo peso. E aí qualquer um, principalmente que está vendo, né, dentro da IASD uma, como que eu vou chamar? Uma briga teológica, uma discussão teológica, né, saudável até, mas uma discussão teológica relacionada à divindade. Qualquer pessoa que está antenada a essa discussão presente hoje, já há alguns anos inclusive, essa discussão teológica sobre a divindade dentro da IASD vai ficar realmente impressionado com o texto. E naturalmente, um bereano adventista, ele vai pesquisar sobre esse texto, vai buscar as fontes desse texto. E foi justamente o que eu fiz. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui que eu descobri, tá bom? Bom, primeiro, esse texto é um manuscrito de Ellen White que está aqui registrado, manuscrito 139 de 1906. E aqui o White States ele já diz aqui o seguinte: é um manuscrito anteriormente inédito. Ou seja, esse manuscrito foi recentemente publicado, tá? Então essa é a primeira informação que eu quero passar para vocês. Bom, nesse manuscrito recentemente publicado pelo White States, o que chamou a atenção? Vou ler só um trechinho aqui, depois vocês podem ler o parágrafo inteiro aí acessando o site, ou até assistindo o vídeo do teólogo Eleazar Domini. Diz assim, olha: e então as harpas douradas são tocadas, e a música flui por todo o exército celestial, e eles se prostram e adoram o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Então, obviamente, destaque está nesta frase aqui. Eles se prostram e adoram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Porque na Bíblia não tem isso, tá? Ok, então, manuscrito 139, 1906. Quando você investiga um pouquinho mais sobre esses manuscritos, você vai descobrir que esses manuscritos foram feitos de sermões e palestras de Ellen White. Então, aqui já vai um primeiro destaque.
E uma primeira afirmativa: Ellen White não escreveu isto. Isto foi supostamente feito, relatado de um sermão ou uma palestra de Ellen White, tá? Esses manuscritos, eles foram pela primeira vez publicados, eu vou mostrar para vocês aqui nesse site, em 1990. Foi a primeira vez que eles foram colocados em uma compilação, em um livro que eles foram juntados ali e colocados nos Sermões e Palestras, volume 1, e posteriormente Sermões e Palestras, volume 2, de 1992, tá? 1990, eu já era nascido, já tinha 11 anos de idade aqui, então foi a primeira vez que esses sermões de Ellen White foram publicados, tá bom? E aí eu fui para essa publicação, Sermões e Palestras, aqui dentro do White States. E aqui tem uma nota interessante no prefácio deste livro, que pela primeira vez eles pegaram esses sermões de Ellen White, que estão em manuscritos, e publicaram. E eles dizem o seguinte, preste atenção. Todas as mensagens reproduzidas neste volume foram entregues em público e relatadas estenograficamente. Grave isso. Foi um estenógrafo ou um taquígrafo que registrou esses sermões de Ellen White. E aqui no finalzinho, interessante que eles dizem assim, olha, assim, embora não houvesse gravadores, isso é importante porque vai confirmar que foram sermões, né? Não foi escrito. Então, assim, as pessoas que querem usar esse texto, aqui eu quero abrir parênteses e já dizer o seguinte, não podem dizer assim, está escrito, mesmo que se refira ao espírito de profecia, que nós queremos ser inspirado. Você não pode usar essa expressão, está escrito. Se você quer usar esse texto, você vai ter que usar a seguinte fala, está taquigrafado. Escrito não, está taquigrafado, porque Ellen White não escreveu isso, tá? Inclusive é por isso que eles dizem, assim, embora não houvesse gravadores nos dias de Ellen White, uma pessoa pode ter a verdadeira sensação de Ellen White como oradora lendo este livro, tá? Então aqui fica bem claro que ela não escreveu. Esses textos aqui são registros taquigrafados dos sermões de Ellen White. Para a gente avançar agora, eu quero ler aqui num site, que eu quero até aconselhar que você estude sobre isso. Eu parei um pouquinho para dar uma estudada, uma analisada sobre o que é taquigrafia, o que são os taquígrafos, né? Eu quero recomendar para você o site taquigrafiaemfoco.com.br, tá? Tá aqui na minha linha aqui para você ver. Aqui nesse site, você pode olhar, tem várias coisas bem interessantes sobre essa profissão. E eu quero apenas ler aqui. Aqui tem uma seção, inclusive, de perguntas e respostas, né, que são feitas frequentemente para esses taquígrafos. E aqui na pergunta 7, eu quero ler essa pergunta e ler com você também a resposta. Olha que coisa interessante. Perguntaram assim, num concurso, a folha taquigrafada também é corrigida ou só a tradução? Vamos ler a resposta. Diz assim, não. Num concurso público, a folha taquigrafada não é corrigida. O que é corrigido é o texto traduzido. Eu costumo dizer aos meus alunos que a taquigrafia não é um fim, é um meio. Qual é o fim? Aí ele diz assim, é a tradução. Grava bem isso. O fim não é a taquigrafia, é a tradução. E nem seria possível a um examinador corrigir a folha taquigrafada, a menos que fosse do seu método. Então, uma informação importante é que
Existem muitos métodos de taquigrafia, não existe um só método, tá? Cada taquígrafo ali pode escolher um método para registrar as palestras que ele se propõe a registrar, tá? Então, isso é uma informação importante também. Depois nós vamos fazer algumas considerações. Continuando aqui. Mas num concurso, há candidatos de vários métodos de taquigrafia. Para um examinador poder corrigir a folha taquigrafada de todos os métodos no concurso, seria preciso que ele soubesse muito bem todos os métodos. E mesmo que ele soubesse todos os métodos, observe agora, mesmo que ele soubesse todos os métodos, ele não iria conseguir interpretar. Portanto, não iria poder corrigir os sinais deturpados de alguns candidatos e muito menos os sinais convencionais inventados e usados por alguns candidatos. De modo que é praticamente impossível um examinador conseguir interpretar e corrigir todos os sinais taquigráficos de todos os métodos de taquigrafia existentes no concurso público. Bom, o que nós podemos aprender lendo essa resposta aqui desse professor de taquigrafia? Primeiro ponto, que eu já comentei. A taquigrafia em si ela não é um fim, ela é um meio. O fim é o texto traduzido. E para que haja uma correção, por exemplo, dos candidatos aqui do concurso, obviamente tem que haver a palestra completa feita ali pelo professor para que os candidatos possam taquigrafar essa palestra e então o professor compare a palestra feita com a tradução do taquígrafo para ver se realmente essa palestra foi bem taquigrafada. Agora, a primeira pergunta que você tem que fazer aqui neste caso é: nós temos os sermões de Ellen White gravados, no caso, para que nós possamos corrigir o texto traduzido? Ou Ellen White, ela vistoriou, ela corrigiu, foi ela que publicou esses manuscritos? Obviamente que não. Essa resposta você já pode ter certeza, não foi ela, tá? Então, naturalmente, se conclui que nós não podemos dar credibilidade para um texto como esse, para textos que foram taquigrafados. Não só esse, qualquer texto que você descubra que tenha sido por taquigrafia, de sermões dela, não deve ser usado para defender qualquer tese dentro do espírito de profecia. Principalmente textos como esse que não estão em harmonia com as Escrituras. Quem está dizendo isso não sou eu. Deixa eu ler um texto para você aqui, da própria Ellen White. Olha o que ela escreveu sobre isso. Testemunhos para a Igreja, volume 5. E agora, para todos os que têm o desejo pela verdade, tem que ter o desejo pela verdade, porque se não tiver o desejo pela verdade, você vai aceitar qualquer coisa. Então ela está escrevendo aqui para todos os que têm o desejo pela verdade. Eu gostaria de dizer: não deem créditos a relatos não autorizados sobre o que a irmã White fez, disse ou escreveu. Se você deseja saber o que o Senhor revelou por meio dela, leia suas obras publicadas. Vou repetir aqui isso aqui porque é muito interessante. Se você deseja saber o que o Senhor revelou por meio dela, leia suas obras publicadas. Nós vimos já nesse vídeo
que esse texto foi publicado recentemente agora. Esses manuscritos, né, de sermões e palestras, a primeira vez que eles apareceram em algum livro foi em 1990. Então, Ellen White já tinha nem sei quantos anos de morta já. Então, de fato, nós não podemos, como ela mesma falou, dar créditos a esses relatos não autorizados. E ela finaliza o seguinte: há alguns pontos de interesse concernentes aos quais ela não escreveu. Não apanhem avidamente e veiculem rumores sobre o que ela disse. Não apanhem avidamente e veiculem rumores sobre o que ela disse. Muito claro o texto. O texto é muito claro e realmente aqueles que prezam por uma tese muito bem embasada jamais vão usar textos como esse que o teólogo Eliezer usou para provar alguma verdade que ele defenda, né? A gente não deve fazer isso, tá? Isso, para mim, é o ápice da apostasia ômega dentro da igreja adventista. O povo adventista, atualmente a instituição adventista, permitir que um teólogo faça isso é mostrar que realmente não é o povo mais da Bíblia. É o povo agora da taquigrafia, porque chega a ser vergonhoso para nós um vídeo desse. Bom, eu quero agora fazer o desfecho desse pequeno vídeo. Lembrando que quando Ellen White estava viva, ela passou pelo alfa das heresias mortais. Ela chamou alguns enganos que estavam tentando penetrar na igreja de alfa das heresias mortais. E ela profetizou que aconteceria o ômega das heresias mortais. E ela disse o seguinte: o ômega será de natureza mais assustadora que foi o alfa. Muitos sabem disso. Inclusive tem muitos teólogos, muitos leigos, membros, né? Leigos que falam sobre o ômega da apostasia. Só que muitos esquecem de ler o contexto imediato sobre esta frase aqui que ela disse. O ômega será de natureza mais assustadora. Porque quando ela fala essa frase, logo em seguida, ela fala que nós necessitamos de alguma coisa. E eu quero ler isso para você, para que nós possamos identificar o ômega da apostasia. Ela diz assim, olha: necessitamos estudar as palavras que Cristo proferiu na oração que fez imediatamente antes de seu julgamento e crucifixão. Jesus, aí ela vai citar agora João 17. João capítulo 17, que é a famosa oração sacerdotal de nosso Salvador. Ela diz assim: Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E aí Jesus fala o seguinte: e a vida eterna é esta. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Até aqui já é o suficiente para a gente fazer um comentário aqui. Repito, após Ellen White falar do ômega da apostasia dentro da IASD, ela disse que esse ômega seria de natureza mais assustadora que foi o alfa. Ela fala que nós necessitamos estudar essas palavras de Cristo, que tem a ver com a divindade. E a vida eterna é esta: conhecer ao Pai como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quantos seres Jesus mencionou aqui nesse texto, que nós vamos conhecer durante toda a vida eterna? Isso parece ser muito óbvio. Não precisa nem nós aqui respondermos isso. Só foi mencionado por Cristo o Pai e o Filho.
Isso é muito interessante. O que você acha que é o ômega da apostasia? Você já parou para pensar nisso que eu estou te mostrando aqui agora? Pegue o livro aí, Mensagens Escolhidas, volume 1. Tem um capítulo que é só sobre o alfa e o ômega da apostasia. Leia esse capítulo com atenção em oração e você vai, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo, você vai entender o que nós estamos vivendo hoje e por que desse conflito dentro da igreja, dentro da IASE, sobre a divindade. Para finalizar, eu quero apenas ler textos inspirados. Eu quero usar aqui o está escrito para defender a adoração, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. João 4, 23 e 24 diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Adoração ao Pai. Adoração ao Filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1, verso 6. Assim está escrito. Mateus 2,11. E entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Adoração ao Filho. Está escrito. Apocalipse 5, 13 e 14. Esse texto aqui vale um destaque. Ele é muito importante nesse assunto da adoração. Preste atenção. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Vou repetir. Ao que está sentado sobre o trono, Deus o Pai, e ao Cordeiro, o Filho de Deus, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Esse texto aqui, ele é muito importante nesse tema. Por quê? Porque ele abrange todo o universo. Aqui, João, na ilha de Patmos, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte, que toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e todas as coisas que neles há, vão dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, de honra e glória e poder para todo sempre, ou seja, por toda a eternidade. Se você quer praticar a adoração, defender uma tese sobre adoração, esse texto você pode usar. Está escrito: a Deus e ao Cordeiro. Agora, para aqueles que são adventistas, eu quero ler alguns textos sobre adoração que também podem ser utilizados dentro da nossa esfera do adventismo, como está escrito. História da Redenção, na página 22. O santo par, que é Adão e Eva, unia-se a eles. Aqui o contexto é dos pássaros, dos animais, e elevava sua voz no harmonioso cântico de amor, louvor e adoração ao Pai e a seu amado Filho
pelos sinais de amor ao seu redor, ao Pai e ao seu amado Filho. História da Redenção, página 31. Os anjos associaram-se a Adão e Eva em santos acordes de harmoniosa música, e como seus cânticos ressoassem cheios de alegria pelo Éden, Satanás ouviu o som de suas melodias de adoração ao Pai e ao Filho. Então nós vimos aqui 2 textos de adoração ao Pai e ao Filho antes do pecado. Eu quero ler agora um texto de adoração depois do pecado. Diz assim: os principados e potestades do céu estão observando a luta em que, sob circunstâncias aparentemente desanimadoras, os servos de Deus se acham empenhados. Novas conquistas estão sendo conseguidas, novas honras ganhas, ao saírem os cristãos arregimentados em torno da bandeira de seu Redentor, para combater o bom combate da fé. Todos os anjos celestiais estão ao serviço do humilde crente povo de Deus, e ao entoar o exército de obreiros do Senhor seus cânticos de louvor aqui na terra, o coro celestial une-se com eles no louvor a Deus e a seu Filho. Está escrito. Adoração no céu. Todas as classes, todas as nações, tribos, povos e línguas estarão perante o trono de Deus e do Cordeiro, com as suas vestes imaculadas e coroas gloriosas. Disse o anjo: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as branquearam, ao passo que aqueles que são amantes de prazeres mais do que amantes de Deus, os condescendentes consigo mesmos e desobedientes, perderam ambos os mundos. Não têm nem as coisas desta vida, nem a vida imortal. Escutai as suas vozes, ao cantarem exaltados hosanas, agitando as palmas de vitória. Música melodiosa reboa pelo céu, ao entoarem a melodia destas palavras: digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse 5:12. E ressurgiu para sempre. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, o Pai, e ao Cordeiro, Cristo, Filho de Deus, pertence a salvação. Apocalipse 7:10. E o exército angelical, anjos e arcanjos, querubins, cobridores e serafins gloriosos, repetem o coro daquele cântico de alegria e triunfo, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Esse texto de Atos dos Apóstolos, ele é bem interessante porque o livro Atos dos Apóstolos ele foi publicado em 1911, apenas 4 anos antes da morte de Ellen White. Nesse livro, se você pegar aí o livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, Ellen White ela escreve somente sobre o dom do Espírito. É um capítulo inteiro, capítulo 5, sobre o Espírito Santo de Deus. Quando chega no final do livro, no capítulo, o Apocalipse, é o penúltimo capítulo, ela escreve esse texto aqui que eu quero ler com você. Olha que interessante. Em comparação com os milhões do mundo, o povo de Deus será, como tem sido sempre, um pequeno rebanho. Mas, se permanecerem na verdade como revelado em sua palavra, Deus será seu refúgio. Permanecerão sob o amplo abrigo da onipotência. Deus é sempre a maioria. Quando o som da última trombeta penetrar a prisão dos mortos e os justos saírem triunfantes, exclamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Preste atenção agora. Para permanecerem, então, com Deus, com Cristo, com os anjos
e com os leais e fiéis de todos os tempos, os filhos de Deus serão a grande maioria. Se você entende a verdade sobre o Espírito de Deus, sobre o Espírito de Cristo, que não é um outro ser, né, andando por aí como fazem o Pai e o Filho, mas é a presença deles conosco. Se você entende essa verdade, esse texto para você aqui é perfeito. Não há problema nenhum em ela ter escrito um capítulo inteiro nesse mesmo livro sobre o Espírito Santo, e na hora de mencionar com quem que os remidos, né, os ressuscitados vão estar para sempre, não há nenhum problema de ela mencionar Deus, Cristo, os anjos e os fiéis e leais de todos os tempos. E aqui, repare que ela não está falando somente dos leais e fiéis dessa terra. Ela está falando dos leais e fiéis de todos os tempos. Isso engloba todo o universo. Então ela mencionou aqui, num dos últimos livros que ela publicou, todo o universo. Quando os salvos forem remidos, eles vão permanecer para sempre com Deus, com Cristo, com os anjos e com os leais e fiéis de todos os tempos. Se você entende a verdade sobre o Espírito Santo, esse texto aqui para você é normal. Mas se você acredita que o Espírito Santo de Deus é o Deus Espírito Santo da Trindade, aqui talvez fique estranho para você. Porque, repito, neste mesmo livro, ela escreveu um capítulo inteiro sobre o Espírito de Deus. Inclusive, quero mencionar que em 1911 ela já tinha escrito a expressão terceira pessoa da divindade, que está registrada no livro O Desejado de Todas as Nações, no capítulo Não se turbe o vosso coração. Ela já tinha escrito essa frase, terceira pessoa da divindade. Mas será que ela esqueceu de mencionar aqui? Bom, não, ela não esqueceu. É porque, de fato, eu quero afirmar aqui em nome de Jesus, que se você ainda crê no conceito trinitariano de que existe um Deus chamado Espírito Santo, você ainda está sendo enganado pelos grandes enganos de Satanás. E você precisa realmente buscar de Deus a verdade. Você precisa desejar a verdade. Você precisa buscar o Espírito de Cristo na sua vida. E para finalizar, eu leio esse último texto. Naquele dia, os remidos brilharão na glória do Pai e do Filho. Esse é o meu desejo para a sua vida. Brilhar para todo sempre na glória do Pai e do Filho. Que o Senhor dos Exércitos encha a sua vida com o seu Espírito. É o meu desejo e a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.